Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Reinvente-se. E para trazer novas informações, conteúdos sobre saúde, bem-estar e condições de vida, eu trago um convidado muito especial. Ele é fisioterapeuta, Gabriel Ferraz. Mas antes de começarmos o nosso podcast, vou pedir para que vocês deixem seu like, inscreva-se no nosso canal e venha para o Reinvente-se. E vou falar também do nosso patrocinador oficial, que é o Liga Comunicação, que é uma agência de marketing. Gostou? Nos procure. Como vai, Gabriel? Primeiro eu gostaria de agradecer por ter aceito o nosso convite e estar participando do quadro Reinvente-se. O Gabriel Ferraz, ele vem se destacando com um método, né, Gabriel, novo, que ajuda pessoas através de condições de saúde, que é a quiropraxia. Primeiro eu gostaria de te perguntar como que você começou nessa área de fisioterapia e como você usa a quiropraxia nos seus tratamentos especiais, né, ali de condições de saúde para as pessoas, e como a quiropraxia pode ajudar no dia a dia. Muito bom, muito bom. Muito prazer estar aqui, né, Lilian? Sou fisioterapeuta, né? Hoje atuando também com a quiropraxia clínica e massoterapia. Eu gosto de falar que hoje eu não utilizo só da técnica de quiropraxia ou só da técnica de massoterapia. Eu gosto de unir esses três, né? É uma tríade ali. Tem muitos profissionais hoje que utilizam só fisioterapia ou só quiropraxia, né? Então eu gosto de unir esses três. O meu fundamento ali, né? Eu iniciei com terapia manual, né? Então massoterapia, há alguns anos já. Depois da massoterapia, né? Eu descobri esse mundo da fisioterapia, né? No qual eu encantei mesmo, assim, me apaixonei pela fisioterapia. E eu falo que a fisioterapia me escolheu, não foi nem... por exemplo, eu escolhi fisioterapia, a fisioterapia me escolheu. E a partir dali, me dediquei. Hoje eu sou especialista em coluna, trabalho, né, com pacientes ali de variedades, que seja ombro, que seja joelho, mas especializei em coluna. Então, o meu foco hoje é pacientes de hérnia discal, lesões de coluna mesmo, lesões ortopédicas, traumas. Hoje a quiropraxia, ela é muito utilizada tanto para a pessoa que queira ali melhorar a qualidade de vida, quanto a pessoa que, por exemplo, tem algum tipo de lesão, que seja traumática ou que seja insidiosa. O que seria insidiosa? Insidiosa seria aquele paciente que acordou um certo dia com uma dor, um travamento na coluna, né? E o traumático seria aquela pessoa que, por exemplo, caiu de uma escada, sofreu um acidente de carro, né? E no outro dia ela estava travada com uma dor na coluna. Então a quiropraxia abrange esses dois públicos, vamos dizer. A quiropraxia, você até perguntou, né? Os benefícios. Sim. Ali. Os grandes benefícios hoje da quiropraxia é realmente da gente acelerar um processo neuronal. O que seria isso? Seria aumentar o fluxo de neurônios em todo o corpo da pessoa. Nós somos feitos de neurônio. Nós somos sistema nervoso central e periférico. Ou seja, central seria medula e cérebro, e periferia seria as raízes nervosas que saem para você movimentar a ponta do seu dedo, para você sentir um calor, para você sentir um frio, né? Para você, por exemplo, belisquei aqui na ponta do meu dedo e tive uma informação nível sistema nervoso central para a periferia, ou periferia para a central, né? Ou seja, senti aqui, foi para a medula, cérebro. Cérebro, ele capta aquela informação e manda uma informação contrária. E aí, o grande benefício seria o quê? Se realizou a quiropraxia, a gente aumenta o nível de neurônios, aumentando o nível de informação no cérebro, aumentando níveis de hormônio como dopamina, serotonina, são hormônios do prazer e felicidade, e a gente bloqueia receptores de dor, né? Vamos dizer mais técnico, os nociceptores, que é um receptor de dor, né? Seria exatamente isso, os grandes benefícios. Entendi. Muito bom, né, gente? Gabriel, só para que os nossos ouvintes tenham mais clareza, o que é realmente a quiropraxia? Muito bom. A quiropraxia, ela é uma técnica que já vem de anos, né? Hoje em dia está mais famosa, mas é uma técnica que já vem desde 1945. Essa técnica ela foi desenvolvida pensando na ideia de ajuste articular. Conforme os anos foi se passando e percebeu que, na verdade, não existe esse ajuste articular. Nossa, peraí, um osso está fora do lugar e quando a gente realiza a quiropraxia volta para o lugar? Não, isso não acontece. Imagina todas as partes que a gente manipula, né, que tem o estalo,
se estivesse fora do lugar? Era para você estar totalmente torto, né? Era para você andar exatamente torto. E nem sempre, porque as pessoas chegam lá muitas das vezes hoje para qualidade de vida, quer conhecer a técnica. Então, os estudos recentes mostram que a quiropraxia não é ajuste de articulação, tá fora do lugar. Porque a gente escuta aqueles estralos e aí todo mundo acha que tá colocando... Exatamente, esse que é a questão. As pessoas ouvem aquele estalo e pensam, voltou para o lugar. Mas, na verdade, os estudos já mostram que aqueles estalos nada mais é do que bolinhas de oxigênio e hidrogênio que se formam... que voltava para o lugar. Exato, que se formam intra-articular. Por que a sensação é muito boa? Por que dá a sensação que realmente voltou para o lugar e você fala assim, nossa, saí daqui muito bem? Porque naquele exato momento tem vários eventos neuronais, como hormônios, né, bloqueia receptor de dor e aumenta hormônios de dopamina, serotonina, hormônios do prazer e felicidade. E aí você fala, meu Deus, estou me sentindo muito leve, porque liberou vários hormônios no seu corpo, vários neurotransmissores de dopamina, serotonina, enfim. Então, naquele momento, você se sente muito bem, mas não quer dizer que estava fora do lugar, tá? Entendi. Por isso... desculpa. Só para tentar compreender. Então, como que ela se diferencia então de uma terapia manual, a quiropraxia? Bom, na verdade, a quiropraxia ela é uma terapia manual. O que seria a terapia manual, né? Seria uma técnica com a mão, né? Então, a quiropraxia, o significado dela, na verdade, quiro vem praxia vem de técnica, né? E o praxis, né? Quiropraxia, técnica com a mão, né? Prática com a mão, né? Isso seria o grande significado de quiropraxia. Então seria uma terapia manual. Só que a quiropraxia, diferente de outras terapias manuais, é uma técnica hoje, né? Vamos dizer, pouca difundida no mundo fisioterapêutico, né? Porque é uma técnica que não é, na verdade as pessoas acham que é força, mas na verdade é técnica. Só que hoje, por exemplo, muitas mulheres têm dificuldade de realizar essa técnica e hoje é mais, né, assim, realizada por fisioterapeutas homens pela facilidade. A quiropraxia hoje, o que você tinha perguntado mesmo? Esqueci. Como ela difere como ela se diferencia das terapias. Aí o que difere a quiropraxia, por exemplo, de uma massagem, por exemplo, seria realmente os estalos, né? Então seria uma técnica de impulso rápido, o famoso thrust que a gente fala. A gente vai na articulação, né? Realiza o thrust, o impulso rápido. E já na técnica de massagem, por exemplo, não tem impulso rápido. É uma técnica mais superficial. Então a quiropraxia é uma técnica mais interna, nível articulação. E, por exemplo, a massagem seria mais tecido superficial mesmo. Entendi. E, Gabriel, em que casos, por exemplo, que você não indica a quiropraxia para um paciente, dependendo ali da condição de saúde dele? Tá. Bom, dependendo da condição de saúde do paciente, eu não indicaria, por exemplo, um paciente que tenha osteoporose, né? Não vou dizer que é um risco, né, gravíssimo, mas é um paciente com uma deficiência, uma dificuldade, né, de vitaminas, de minerais, né, ali na parte óssea, e isso já causa uma fragilidade. Se a gente realiza uma técnica que é nível articular, que a gente vai precisar de um impulso rápido, né, não é lento, não é devagar, é um impulso rápido, pela fragilidade da parte óssea, né, da osteoporose, né, ou até mesmo uma artrose, mas a artrose seria o quê? Um desgaste ósseo. A osteoporose já é uma fragilidade óssea por questões de falta de, por exemplo, minerais, como cálcio, então, magnésio, enfim. Então, nesses casos, vamos dizer, eu acendo uma luz, né, eu levanto a bandeira vermelha e naquele momento eu prefiro não utilizar com o paciente. Entendi. Então a pessoa chegou ali no seu consultório, você faz uma avaliação previamente, né? E aí depois você vai indicando para ela qual que é a melhor técnica no caso que ela te apresenta ali. Exato. Isso? Aí nem sempre eu vou utilizar a quiropraxia, né? Por exemplo, o paciente chegou, tem lá 65 anos, 70 anos e tem uma osteoporose avançada, né? Eu olhei, percebi aquela fragilidade óssea, eu vou optar por não realizar uma quiropraxia, mas tem várias outras técnicas. Tem, por exemplo, a mobilização articular, que ela é
tanto quanto a quiropraxia, muito boa. Tá? A mobilização articular é uma técnica oscilatória na articulação e vai mesmo assim realizar, né, ter todos os benefícios da quiropraxia, que é o impulso rápido. Né? E aí, nesse caso, eu utilizo a mobilização articular e várias outras técnicas. Então, é um trabalho todo completo. Nem sempre é a quiropraxia. Você vai avaliar como que está a condição de saúde da pessoa e vai aplicar qual a melhor técnica. Quais são as outras técnicas, por exemplo, que além da quiropraxia, que, igual você falou, que está se destacando cada vez mais, realmente, eu venho percebendo que a aplicação da técnica normalmente são feitas por fisioterapeutas homens. É por causa dessa questão de força mesmo? Exatamente. Hoje em dia é mais realizada por homens, né, por essa ideia de técnica, mas na verdade, dependendo da pessoa, você precisa chegar no final da amplitude, da congruência final do movimento. Então, exige-se um pouco mais de força. Mas não quer dizer que é força. Hoje, por exemplo, eu aplicaria em 10 pessoas num dia sem esforço. Né? Mas, por exemplo, no início, né, você não usa técnica pura, então acaba que, né, você exige um pouco mais de força ali. Então hoje é mais utilizado mesmo, né, realizado por homens, mas tem muitas mulheres que eu conheço aí que, né, hoje está muito boa, mas no início é aquela grande dificuldade. Gabriel, e você já viu, por exemplo, tem profissionais e profissionais que sabemos em todas as áreas, mas algum problema, alguma situação de uma quiropraxia mal realizada, quais são as lesões, quais são os problemas que podem causar na vida da pessoa? Porque às vezes a pessoa chega ali com determinado condição de saúde X, e aí um mau profissional que não estudou, não teve a competência que você vem estudando cada vez mais, o que isso pode, de fato, lesionar, afetar a vida desse paciente? Muito bom. A quiropraxia hoje, né, ela recente até mostrou mesmo um caso, se eu não me engano, nos Estados Unidos, de um profissional que aplicou a técnica na região cervical, pescoço, e o paciente veio a ter um AVE, né, um acidente vascular encefálico ali. Isso porque obstruiu, né, a artéria vertebral que passa na região cervical. Essa artéria vertebral no nosso esqueleto, ela passa apenas na região cervical. Por isso, antes de realizar uma técnica de quiropraxia na região cervical, é interessante que o profissional saiba fazer uma avaliação dessa artéria vertebral, para a gente descartar a hipótese. Né? Então, hoje eu realizo essa avaliação com todos os meus pacientes. Independente, né, se já teve um caso na família, algo do tipo, eu realizo. Por isso, a quiropraxia, você vê muito hoje em dia o quê? As pessoas, você está no meio da família e aí chega alguém e fala assim, não, deixa eu instalar seu pescoço. Nem é profissional, nem sabe o que está fazendo, nem sabe qual articulação tem ali, não sabe nem qual artéria, veia, o que está passando ali que possa prejudicar. Então, tem esses casos que já aconteceram, mas talvez por uma falta de avaliação dessa artéria vertebral. Não quer dizer que vai acontecer com qualquer pessoa. Eu aplico quiropraxia todo santo dia dentro do consultório, e nunca aconteceu nada. Mas pode acontecer se você não souber fazer uma boa avaliação dessa artéria. Eu falo que não é só avaliar essa artéria, você tem que saber avaliar a história pregressa do paciente, a história passada. Gente, está aí a importância de procurar um profissional qualificado, porque muitas vezes as pessoas vão muito por preço, sabemos disso, só que você está mexendo com a sua saúde, com o seu corpo, e dependendo do que você já tem ali uma lesão, está procurando um fisioterapeuta, ele fez uma especialização, sabe do que está fazendo, então, por favor, não vão pelo preço, porque é aquele barato, né, Gabriel, que sai caro. Então, assim, conforme ele está falando, é muito importante. Por exemplo, Gabriel, em casos de pessoas, você já pegou pessoas com algum tipo de doença rara que você vem tratando no seu consultório? Ou quais são as lesões assim mais comuns no dia a dia que você vem tratando, não só como a quiropraxia, mas dentre outras terapias que você já nos disse que realiza no consultório? O que você pega assim de casos comuns no nosso dia a dia? Ou com a demanda seja maior?
Sim, sim. Hoje, graças a Deus, né, como eu atendo muito, minha agenda é muito cheia, acaba que a gente pega de tudo. Então, mesmo que eu sou especialista em coluna, voltado para a área ortopédica, traumatologia, né, eu pego muito neuro também. Né? Então, já peguei casos raros aí, né, de paciente com doença neurológica, né, que nasceu com ela, ou até mesmo eu tenho um paciente que hoje ele tem, se não me engano, 75 anos, e ele teve uma doença neurológica nos seus... que você tinha até a vacina, antigamente não tinha vacina, eu esqueci, mielite, não é... Poliomielite? Poliomielite. Poliomielite. Exatamente. E aí, eu tenho um paciente com poliomielite, e ele teve ali nos seus 2 anos, 3 anos, hoje em dia, né, a gente tem... As vacinas. As vacinas e tal, mas antigamente não tinha, ele morava também no interior e tudo mais, e aí ele veio, né, você não fez fisioterapia nem nada. A importância da vacinação. Vacinação, tá vendo? E aí ele não fez fisioterapia, não tinha condições naquela época, não era tão difundido assim a fisioterapia, né? Fisioterapia você ouve muito recentemente, né? Antigamente as pessoas só iam na fisioterapia em último caso. Depois de uma cirurgia, depois de algo bem grave. Hoje em dia é igual você mesmo foi lá no consultório. Exatamente. Né? Foi lá para cuidar, uma qualidade de vida, conhecer a técnica. Né? Hoje em dia a gente se vê mais isso. Gente, eu super recomendo porque é maravilhoso. É uma sensação realmente de alívio. De alívio. Né? Quando você sai de lá renovado. E que nem o Gabriel está falando, a importância da vacinação, esse caso, hoje nós temos a vacina, né, Gabriel? Mas eu estava acompanhando também um caso de uma criança que... Escoliose, né? Escoliose. E assim, você mostrou a diferença ali nas suas redes sociais da coluna dela, de como ela estava no antes e depois. Então você não atende somente adultos, você atende crianças também. Crianças também. Ela tem... Eu vou errar aqui a idade dela, porque ela vai falar comigo. Se eu não me engano, ela tem 11 anos. E os médicos tinham falado assim, cirurgia para ontem. O que ela tem? Ela tem escoliose. Escoliose. É uma escoliose idiopática. Ela que é uma explica pra gente no termo mais para leigos. Essa escoliose a gente vê muito aquela pessoa que geralmente ela tem um ombro mais baixo do que o outro. E na coluna você consegue ver. Nós temos a em S e nós temos a escoliose em C, né? E aí o da estrelinha, eu chamo ela de estrelinha. O nome dela é Estrela mesmo. Olha, que bacana. E aí a estrelinha, ela tem uma escoliose em C, mas que se formou um S pela questão, né, da gibosidade, da convexidade. O que é isso? Seria uma voltinha mais acentuada numa região. Então ela tem aquele... Exato. O ombro dá muita diferença no caso dela? Acontece muito. Aí tem essa assimetria, né, essa diferença de um ombro. Então ela tem um ombro assim... Só que recentemente, ela nos seus 10 anos, né, 11 anos, que os pais perceberam. Mas, igual eu falei com eles, ela assim, ou vem desde muito pequena já com essa escoliose, ou ela nasceu com essa escoliose. E a escoliose, ela não acontece assim do nada. Ela não acordei com uma escoliose. Não, você pode ter acordado com lateral shift, que é uma lesão relacionada a uma compressão de raiz nervosa na coluna. Que aí você acorda travadinha ali e tal, né? E depois melhora conforme exercício, fisioterapia. Que é o quê? Uma posição antálgica. O lateral shift qualquer pessoa pode ter. Esse lateral shift é uma posição antidor. O seu corpo, ele se mantém naquela posição para te livrar daquela dor, de uma compressão de nervo, de uma hérnia discal. Aí você acorda já tortinho assim, não sabe por quê. E consegue, com os tratamentos adequados, com a fisioterapia, voltando, ela consegue ter uma simetria completa? Aí esse lateral shift que a pessoa pode acordar, né, com ele, a pessoa vai voltar 100%. Agora a escoliose idiopática, por exemplo, da estrelinha, muitas das vezes não volta 100%. Mas já dá uma... mas volta diferença. 90%. Ah, tá. E hoje em dia, o que eu estou fazendo com ela? Eu estou fazendo um tratamento avançado com ela. Não é qualquer tratamento. Por exemplo, o médico pediu para ela fazer, por exemplo, RPG, né, que é Reestruturação Postural Global. Antigamente fazia muito RPG, só que hoje em dia os estudos já mostram pouca efetividade com RPG. Eu não realizo mais RPG, eu prefiro utilizar a fisioterapia específica para escoliose.
que é o que deu muito resultado. Em 30 dias, diminuímos 8 graus de escoliose dela, por exemplo. No raio-x, a gente fez um raio-x antes e o raio-x depois, ele comprovou, né? E ela consegue ver, assim, perceptível uma melhora significativa dessa escoliose. Não, que bacana. E, Gabriel, e qual, assim, técnica que você indica para uma pessoa que tem dores crônicas? Essas doenças, por exemplo, silenciosas. Vamos colocar uma bem comum, não sei se você já tratou no consultório, uma fibromialgia, por exemplo, porque é uma dor silenciosa, mas às vezes assim, a pessoa ela não tem força para segurar numa caneta. E aí, acho que vai causando inchaços também, não vai? Com certeza. A base de corticoides, que tem que fazer uso, né? O que você indica para esses tipos de dores crônicas? Perfeito. Para esses tipos de dores crônicas, como fibromialgia, que é um fator que está no sangue, né? Então a gente começa a entender ali, é um fator reumatológico, está no sangue, o paciente, por isso que o paciente hoje sente uma dor no punho e amanhã está com uma dor no cotovelo, né? No outro dia ele está com uma dor no joelho, no outro dia ele está com uma dor no quadril, e aí são dores difusas, né? São dores que hoje está aqui no punho e amanhã está no joelho, ou seja, não tem uma lesão, mas tem um fator ali, né, de fibromialgia reumatológico que está no sangue, né, que acompanha essas células, né, de dores, etc. E aí o que é interessante? Primeira coisa, os estudos já mostram que primeiro, para modular a dor, é interessante você iniciar já fazendo um exercício físico, que seja uma caminhada frequente e regular, que seja uma musculação, que seja um pilates, que seja uma fisioterapia regular, né, de 3 vezes na semana, ou todos os dias, se exercitar para a gente modular a dor desse paciente. Segundo, uma boa alimentação. Terceiro, hoje em dia tem o GF+. O GF+, ele é até um encapsulado, né, que eu mais um químico, nutricionista, a gente produziu essa formulação. E nele tem a curcumina. A curcumina é um anti-inflamatório natural, né, e antioxidante. Tem magnésio, aumenta a imunidade, ou seja, o paciente da fibromialgia que tem essa doença reumatológica já tem uma imunidade baixa, tá? E já tem um fator de dor alta. Então a curcumina 100% natural, sem medicamentos, sem corticosteroide, né? Sem esses anti-inflamatórios corticoide, que vai fazer você ter um inchaço, que vai sobrecarregar seu fígado, causando uma hepatite medicamentosa, que vai sobrecarregar seu estômago. Então você vai 100% natural, exercício físico, boa alimentação, usando essa suplementação com composição de curcumina, magnésio, colágeno tipo 2, que vai acelerar um processo. Esse seria o melhor caminho hoje para uma pessoa que tem fibromialgia. É uma doença crônica. Você vai ter isso pro resto da vida. Como você pode melhorar a sua vida, né, mais natural possível? Exatamente assim. E tem uma certa idade para a pessoa ter uma fibromialgia, por exemplo, ou só acomete em adultos? Perfeito, perfeito. Tem muitas pessoas que acham que acontece só em 40 anos para lá. Ah, chegou a idade, chega tudo, né? Mas na verdade não. Eu tenho pacientes que vêm de genética. Olha. Que vem, né, desse fator reumatológico da genética, tá no sangue. E aí o paciente já nasce com esse fator reumatológico, com essa fibromialgia, né? Então, olha, interessante, viu? Então, quer dizer que não é só a partir dos 35 e diante que as dores começam a chegar. Não, ela pode já vir desse fator genético. Exato. E a criança, o bebê, ele já começa, né, com esses sintomas aumentados. E aí aquele bebê que chora e nada resolve. É aquele bebê que só quando você introduz ali um medicamento, né, que seja analgésico, que seja uma dipirona, que seja um anti-inflamatório, alguma coisa que passa as dores e aí ele para de chorar. E o mais difícil é que é uma dor invisível, né? Assim, exato. Você olha para a pessoa, você acha que ela não tem nada. Eu digo sempre que as doenças não aparentes são as piores, porque é aquela que a pessoa olha para você e muitas vezes ela confunde, achando que a pessoa está com preguiça. E às vezes ela está com aquela dor insuportável, por exemplo, no caso de uma fibromialgia, entre outras dores também. Lúpus, eu acho que entra muito parecido nessa... Reumatológico também, reumatológico, né? Também, né? A importância, gente, de procurar um reumatologista, olhar os exames de sangue, né, Gabriel? Específico, para ver se você tem algum fator ali
Porque as pessoas acham que é só... eu tô com reumatismo, por exemplo, que é uma doença que acomete mais do que? Pessoas a partir de quantos anos? Reumatismo? É igual... então, o reumatismo ele pode acometer desde uma criança, né? Reumatismo é doença reumatológica, né? Ou seja, a reumatológica está no sangue. Pode vir desde genética ou pode ser que você adquira ali, por exemplo, um chikungunya. Depois dessa crise que a pessoa passou, ela pode adquirir. O chikungunya, ele é exatamente reumatológico. Ele fica no sangue. Por isso as pessoas começam a sentir dores articulares, dedo, fica durante anos. Tem pessoas a vermelhidão também? Vermelhidão, tudo isso é óbvio, né? Característico da doença chikungunya, mas a chikungunya é uma doença reumatológica. É um tipo de reumatismo, vamos dizer. E aí a pessoa vai sofrer com essas consequências. Pode ser ela 50 anos ou pode ser ela com 15 anos de idade. Ou seja, você viu que não tem idade? Você pode adquirir uma doença reumatológica ou você pode nascer com essa doença reumatológica. Entendi. No caso, por exemplo, conforme eu te perguntei, das doenças raras, você já pegou, além da estrelinha, né, que você citou, e a poliomielite, da poliomielite, outros casos assim que você falou assim, poxa, não vai ter como, e você obteve aquele resultado, assim, além de todos os outros que você tem satisfatório no dia a dia, que a pessoa realmente ela não estava conseguindo ele andar. Já houve esses casos mais intensos? Assim, essa na verdade não é nenhuma doença rara, mas ela não é tão comum de se ver, mas não é uma doença rara. Por exemplo, é uma hérnia de disco extrusa. O que é isso? A hérnia de disco é aquela compressão do nervo, que seja cervical, braquial aqui, que seja na lombar, é o ciático. Comprimiu o nervo ali da lombar, o isquiático, né? Comprimiu o ciático. E aí eu já peguei casos de paciente chegar lá sem andar, paciente chegar de cadeira de roda, e aí conforme 4 sessões estava 0 de novo. E isso me surpreendeu muito, vem me surpreendendo, né? Então não é raro, mas assim... Mas é grave. É muito grave. E o exercício físico. Hoje todo mundo sabe que exercício físico não é só questão de estética. É uma questão de saúde. O que eu acho que deveria ter academias aí com preços, apesar que está bem acessíveis algumas, mas as pessoas tinham que ter mais essa consciência. Como o exercício físico ele pode... bem feito também, porque tem aqueles mal feitos que acabam chegando até o consultório. Essa prática diária do exercício, você previne bastante as questões das lesões ou você também pega muito casos nos consultórios de exercícios em excesso, mal feitos na academia, às vezes ali não tem um profissional adequado para estar orientando. E aí? Como fazer? Então, nesses casos, o exercício físico ele é sempre bem-vindo, né? Só que ele mal feito, mal executado, ele vai te causar algum dano. Que seja a curto prazo ou que seja a longo prazo, né? Então, ele mal feito. Eu falo que qualidade é melhor que quantidade, né? Tem pessoas que focam na quantidade. Nossa, eu vou para academia e eu quero fazer lá 300 exercícios. Eu vou fazer 30 só hoje. Hoje, eu, por exemplo, eu treino desde 15 anos de idade. Eu, por exemplo, hoje, eu não treino mais que 4 exercícios de cada grupo muscular. São 4 exercícios e eu procuro ter a qualidade do exercício. Não coloco muito peso, eu prefiro sentir o exercício, né, executar um bom movimento, do que realmente chegar lá e falar assim, eu quero fazer 3 de 12. 3 de 15. Não, eu quero fazer o quanto meu corpo aguentar, numa boa qualidade, com uma carga boa. Então, a pessoa chega ali na academia, ela quer se comparar. Nossa, fulano, por exemplo, vamos colocar aí um outro exercício, que é a questão do crossfit. Crossfit. Muitas vezes, eu já tentei fazer crossfit e falei, não é pra mim. Embora depois eu vi que é uma técnica e no dia a dia, sendo bem orientado, você vai ser bem sucedida, né? Mas eu vejo que, por exemplo, às vezes você chega ali, você quer, sei lá, aquela corda, ela é muito pesada. E aquilo, quando eu fiz a primeira vez, minha coluna,
ela, um tanto que eu até te procurei, né? Foi depois do CrossFit? Foi depois do CrossFit. Minha coluna, ela ficou péssima porque eu fiquei toda, como se diz, torta mesmo, literalmente. E nesse caso, essa questão do peso, seja no CrossFit, seja numa academia, igual você falou, então não tem nada a ver com essa questão da quantidade. Quanto mais peso eu pego, mais forte eu tô ficando. Não, isso não. Quanto melhor a qualidade do movimento, né? Quanto melhor a qualidade do exercício, aí mais bem executado, né, ali o exercício, melhor vai ser a síntese, né, de proteína, melhor vai ser a reparação tecidual depois, melhor vai ser ali a microlesão daquela fibra muscular. Então, é exatamente a qualidade do exercício ali é o que mais conta, né? Muito bom. Gabriel, você indica aí para os nossos ouvintes alguns tipos de alongamentos diários que, né, possa prevenir algumas lesões na coluna? O que você indica que é o básico? Que às vezes a pessoa, por exemplo, ficou muito tempo sentado no trabalho ou fica muito tempo em pé. O que fazer para melhorar isso ao longo do dia? É muito importante a gente sempre falar que quando se trata de corpo, né, o corpo humano, né, o ser humano, a gente não foi feito para ficar parado, né? Então, se a gente foi feito para estar sempre em movimento, se a gente, por exemplo, aqui 1 hora sentado, você pode ter lesão nenhuma, mas o seu corpo vai te pedir para você movimentar. Porque nós não fomos feitos para ficar parado. Você deitado muito tempo, você vê que às vezes você dormindo, você está movimentando. Involuntário, porque seu corpo já manda essa informação para o seu cérebro. Né? Seu cérebro manda essa informação para o seu corpo. E aí o interessante você está sentado mais de 50 minutos, coloca para despertar o celular. Eu fico 12 horas sentado, coloco 50 minutos, levantar, espreguiçar, movimentar, levar mobilidade para lubrificar essas articulações. Você trabalha sentado teclando, né? Você percebe que você tem um movimento ali. Que é os movimentos repetitivos, isso, né? Os movimentos repetitivos, que antigamente era muito conhecido como LER e DORTS, né? O LER é lesão por esforço repetitivo e o DORTS seria as doenças osteomusculares pelo movimento repetitivo. Então hoje a gente não fala, né, muito essas nomenclaturas assim, mas ainda é bom sintonizar sobre isso. Ou seja, fica ali teclando muito o computador, levantar 50 minutos, além de espreguiçar, levar mobilidade para o seu corpo no geral, para prevenir doenças de sobrecarga na coluna, leva mobilidade, leva alongamento ali, né, para os seus braços, para o seu punho, antebraço, movimenta, relaxa um pouquinho as mãos, para de teclar um pouco, né? Sempre a gente ter essa consciência corporal, para evitar, né? Para não ficar sempre no sedentarismo, digamos assim, né? E no geral, no dia a dia, para prevenir mesmo, né, lesões como sobrecarga na coluna, após levantar pela manhã, é sempre interessante a gente, o próprio cachorrinho, o próprio animal já espreguiça. O ser humano esqueceu isso conforme o tempo, né? Então acordar pela manhã ali e espreguiçar. Por quê? Porque nós temos a rigidez matinal. Todo mundo tem. O que é isso? Ficou parado a noite inteira. Exato. O corpo diz que relaxou, né? Ele fica travadão, as articulações, falta lubrificação articular ali durante a noite, porque você está muito tempo parado. Isso causa rigidez articular e é interessante, após levantar, levar a mobilidade para essas articulações para tirar essa rigidez articular. Ótimo, Gabriel. Gente, é muito importante essa questão da saúde, é muito importante estar fazendo o exame, levando para o fisioterapeuta. Não deixe de procurar a fisioterapia, né, Gabriel? Como se, no último caso, lesionei, vou procurar um fisioterapeuta. Não, a prevenção é sempre, parece clichê, mas não é. É sempre o melhor remédio, porque depois que você tá ali com uma lesão, você tem mais dores, te incomoda, gasta, é mais difícil de tratar. Aí aquele barato sairia caro, porque eu já fui no Gabriel, sei da importância que é você ter uma coluna bem tratada. Você lembra, na época eu tinha uma questão no meu pé, eu estava com o pé bem rígido. Fasciite era?
Facete plantar? Alguma coisa assim, eu não lembro, Gabriel. Mas como eu tenho a questão da neuromielite óptica, então eu levei os exames para ele conseguiu voltar ali para o lugar, tem que voltar a continuar os tratamentos, porque é muito bom e dá alívio. E eu tenho um grupo de pessoas também, conforme eu já mencionei, que são pessoas que têm doenças raras e que muitas vezes elas chegam realmente, elas não são cadeirantes, mas por causa de lesões na coluna, chegam dentro do consultório de um fisioterapeuta na cadeira de roda. E consegue sim, com uma quiropraxia, com uma massoterapia bem feita, esse resultado que você nos passou, né? Com certeza. Eu até falo que hoje eu gosto muito do conjunto, né? Então, além da quiro e massoterapia, hoje eu entro muito com a fisioterapia de fato, né? Com exercício mesmo, movimentando, fortalecendo, levando mobilidade, né? Então, a fisioterapia é importantíssima ali também nesse caso. E há quanto tempo demora, por exemplo, uma sessão? A pessoa, qual que é a média do prazo, assim, que ela fica dentro do seu consultório? Por mais que a pessoa fale assim, é simples meu problema. Não. Tem que deixar para o profissional avaliar. E quanto tempo é o quê? Umas 2 horas, 1h30? Perfeito. Ou depende do caso? Tem até muita gente exatamente que manda assim, né? Eu quero só a quiropraxia. Eu quero só a massagem. Eu quero só ventosa. Aí chega lá e é outra coisa, né? E eu, por exemplo, né, como eu sou o profissional, por exemplo, eu não consigo enxergar, né, que só uma técnica vai ajudar meu paciente. E aí ele pode, às vezes, sair de lá frustrado se eu aplicasse só ventosa, ou só quiropraxia, ou só massagem. Sair de lá e falar assim, foi bom, mas ainda não resolveu nada. Então eu gosto de fazer o conjunto, que é o que, né, o fisioterapeuta ele tem que trabalhar conforme base científica. O fisioterapeuta a gente trabalha com base científica, e não trabalha com, eu acho que isso aqui daria certo. Não, eu tenho certeza que isso aqui vai dar certo, porque os estudos científicos mostram isso. Então, eu entro hoje com terapia manual e fisioterapia, exercício e terapia manual. E hoje aparelhagem. Hoje eu tenho grandes aparelhos de alta tecnologia que poucos lugares têm hoje, né? Onda de choque e torque, eletroagulhamento, né? Então, hoje eu faço associação medicamentosa com o meu paciente, né? Precisando tudo na mesma consulta, 1 hora de consulta, né? Eu faço tudo isso. Então eu, como profissional, enxergo o que precisa ser feito com o paciente e aí no dia da consulta eu realizo. Porque, por exemplo, o paciente quer fazer quiropraxia, mas ele não sabe nem para que serve a quiropraxia. Entendi. Ele não sabe nem se vai ser bom para ele. Ele nem sabe nem qual é o tipo de lesão que ele está, né? Exato. Tá tendo. Então, e se é necessária aquela técnica. E se pode realizar aquela técnica com ele. Você entendeu? Por isso que eu falo, não é receita de bolo, né? Às vezes a pessoa quer só uma técnica, mas na verdade o profissional que tem que saber realmente guiar aquilo ali. Ele tem que saber, eu tenho uma caixa de ferramentas, eu gosto de falar muito isso, com os meus alunos, né? Que eu ministro o curso. Então, aquela caixa de ferramenta, pega a ferramenta assertiva e utiliza com o seu paciente. Nós temos várias ferramentas. Pega a ferramenta assertiva e utiliza com o seu paciente. Muito bom, gente. Gabriel, outra dúvida que eu vejo pelo meu filho, por exemplo, que é adolescente. Então, a questão da postura, do peso da mochila da escola, quantidade de cadernos, livro, esses adolescentes, apesar que sempre carregamos excesso de peso e muitas vezes a gente senta no sofá de qualquer maneira, numa mesa. Você tem recebido muitos adolescentes com essa questão da má postura? Isso acontece muito, né? Hoje jogar em dia, assim, né? O ombro, a pessoa não perceber, né? A criança. Hoje em dia, até que, né? Utiliza-se menos livros e cadernos do que antigamente, né? Pelo fato da tecnologia, muito celular, pesquisa e tal. Mas mesmo assim é um fator relevante, principalmente quando leva muito livro, caderno. E hoje em dia as pessoas não utilizam dos dois lados, porque a moda é utilizar de um lado para você ser legal. E tem a questão também do telefone, né? Do telefone. Isso aqui eu acredito que ficar muito tempo com o aparelho assim, essa parte aqui do pescoço dá. Com certeza. Vai ficando péssimo. Com certeza, aí gera uma sobrecarga. A gravidade pesa muito, a gente esquece disso. A gravidade pesa muito. Se você colocar seu braço aqui,
contra a gravidade durante 2 minutos, você vai ver que cansa, vai doer aqui no ombro e você vai ter que descer o braço por fadiga muscular. Então, o peso da cabeça é a mesma coisa. Quanto mais você fica aqui, mais a gravidade está pesando e você vai chegar um momento que você vai sentir dor no pescoço. Que seja por lesão ou que mesmo que não tenha lesão nenhuma. Por tensão também, né? Exato, por tensão, sobrecarga, fadiga muscular, tá tendo um peso ali, né? A questão da mochila, o mais certo é utilizar com as 2 alças. Tem muitas pessoas que utilizam uma só e isso gera sobrecarga. Então a bolsa feminina também é um problema, né? Um problemão. Porque, por exemplo, a gente não usa, mulheres, né? Eu não uso a alça caída sempre do mesmo lado. E normalmente a gente escolhe um ombro. Exatamente. Um lado. Tem isso. Eu, pelo menos, com sempre certeza. uso pro esquerdo. E eu vejo que vai dando aquela dor. O nosso corpo ele é muito adaptável, né? Então, assim, como o nosso cérebro ele se adapta a tudo, né? Eu cheguei no ambiente, por exemplo, cheguei no Chile. A temperatura lá é diferente, a altitude lá é diferente, eu sinto mais falta de ar. É questão de dias, seu corpo já se adaptou. Então nós somos adaptáveis a muita coisa. Então nesse caso a mesma coisa. Se você utiliza uma sobrecarga todos os dias aqui, chega um momento que seu corpo vai se adaptar com essa sobrecarga. Sem mochila você vai estar assim, parecendo que você está utilizando mochila. Então por isso que eu falo, nosso corpo é muito adaptável. Toma cuidado com tudo que você faz, para o seu corpo não se adaptar àquilo. Entendi. Gabriel, questão de fatores emocionais. O que você recebe no seu consultório, que muitas vezes não é uma questão de lesão aparente, mas foi provocado até por essas questões emocionais. A saúde mental hoje, nossa, né, a gente vê que está sendo um dos maiores problemas até de questão de saúde pública. Isso atrapalha na questão do corpo, nessas questões de lesões, que muitas vezes o paciente... né, nós vamos ali, fazemos uns exames, não mostra nada. Aí você se depara que, poxa, você está tendo isso porque são questões emocionais ou não tem nada a ver com o que eu estou te perguntando? Não, hoje o fator emocional, assim... Sabe, você assim, não sabe o que você está sentindo, fala assim, de onde que vem essa dor, faço o exame, aquele comum, não aparenta nada, mas você sabe que o seu corpo não está respondendo de fato como ele costumava responder antes. Exatamente. Hoje 80% dos meus pacientes têm um fator emocional relevante para ele estar sentindo aquela dor. Nós temos duas percepções no nosso corpo. O seu cérebro ele pode interpretar uma dor como real, ou o seu cérebro pode interpretar uma dor como potencial. Potencial é tudo aquilo que pode ser um potencial de dano, mas ainda não causou dano no seu corpo. E nós temos a real. A real é o que? Realmente causou um dano no seu corpo. Você caiu no chão e ralou seu joelho. Tem aquela pessoa que tem um potencial, o seu cérebro interpretou como potencial. É o que? Você não caiu no chão e ralou seu joelho, mas você ficou com medo de cair no chão e ralar seu joelho e você sentiu a mesma sensação que uma pessoa como se tivesse ralado. E isso acontece muito. E isso nós temos ciência por trás. Nós temos estudo científico que comprova essa literatura, né? E aí tem um paciente que sente muita dor na coluna, mesmo sem nenhum tipo de lesão. Nada tensionado, o exame de imagem não deu nada, mas é um fator emocional relevante, uma ansiedade, uma depressão, algo do tipo que está causando essa sensibilidade no corpo dela. Quando nós falamos de fator emocional, né, nós falamos do sistema nervoso central, né, cérebro, e lá é onde produz realmente a dor. A dor não está aqui, a dor está exatamente aqui. É aqui só é uma interpretação. Aqui é a chave, eu abri a porta aqui, mas na verdade todo o funcionamento está aqui. Do cérebro. Então, na hora que você belisca aqui, você manda uma informação de milissegundos para o seu cérebro, chega no seu cérebro que ele vai interpretar se isso é dor ou se não, se isso é bom. Por isso tem pessoas que interpretam um tapa como algo bom. E tem pessoas que interpretam um tapa como uma lesão. E aí ela vai chorar, vai doer. Uma agulha, tem gente que aplica injeção tranquilo. E outras tem pânico, né? Exato, porque no cérebro dela ela interpreta aquilo como tá agredindo e ela desmaia, entra em ansiedade, tem medo, né? Então o fator emocional hoje é super relevante, tá? Então tem um fator emocional
Se você não cuidar do seu físico, pode ter certeza que vai influenciar no seu físico. Por que eu fiz essa pergunta em relação, pessoal, o fator emocional? Porque como o Gabriel é fisioterapeuta e ele estuda, né, estudou e continua estudando sobre o corpo humano, as questões neurológicas, então eu vejo assim, o tanto que isso contribui. Porque eu, por exemplo, já tive várias dores e muitas vezes fui para fazer o exame e não tinha nada. Fui ver realmente a questão do emocional, o dia a dia, o estresse, a sobrecarga. Isso também interfere muito, né? Não, e um fator super relevante, igual a questão da fibromialgia, né? Se você já tem uma fibromialgia, né, os fatores emocionais, ele é o tripé disso aí. Né? Então, se você tem um fator emocional, você não está dormindo bem, você não está se alimentando bem, você não está fazendo uma prática de exercício regular, você está se estressando frequentemente, né? Você já tem uma ansiedade relevante, você já teve depressão ou tem, síndrome do pânico, etc. Olha só esse contexto, e ainda tem fibromialgia, sua fibromialgia sempre vai estar aguda. Sim. Sempre vai estar aguda. Exatamente. E antes, né, Gabriel, a gente escutava muito, hoje até que não mais, que as pessoas já entenderam que questões emocionais, questões de depressão é uma questão neurológica mesmo, né? É uma questão de saúde pública que tem que ser discutido todos os dias. Não tem nada a ver com dinheiro, condições, status. As pessoas, às vezes, você está num momento que ela até confunde a questão da religião, né? Fala assim, é falta de fé. Não tem nada a ver, gente. Isso é uma questão do cérebro. Prova disso é um cantor famoso aí que nós estamos vendo que tem muita condição financeira e está longe dos palcos por causa de questões de síndrome do pânico, dores. Com certeza tem toda uma estrutura montada em torno dele e passa por esses problemas. Então, o que você indica, por exemplo, que a pessoa ela pode começar a perceber que ela está tendo esses primeiros sinais de procrastinar, não querer se cuidar? Existe também alguma... Eu vi que você tem uma fórmula que é o GF, né? O GF+, GF+, que eu achei muito interessante. Você poderia até nos passar. É um estimulador? Seria vitaminas? Como que ajuda nessa questão da saúde mental mesmo, dos estímulos? Então, vamos lá. A primeira pergunta foi do pânico, né? Acho que da saúde mental. Da saúde mental. Tá, saúde mental. A saúde mental com fisioterapia. Como a fisioterapia pode ajudar? Eu falo que hoje também, eu não uso, por exemplo, não utilizo só da fisioterapia para tratar os pacientes. Se eu percebo um fator emocional relevante no meu paciente dentro do consultório, eu vou fazer um tratamento em conjunto. É o fator que a gente chama, né, de biopsicossocial. É um fator biopsicossocial, que é o quê? O paciente pode ter uma lesão, pode ser um fator psicológico e pode ser um fator social relevante para ele estar sentindo aquela dor social dia a dia, né? Trabalho, postura, etc. Então, vou fazer um trabalho cognitivo-comportamental com ele, que é o quê? Gabriel Ferraz fazendo fisioterapia com ele, para a gente modular dor, reabilitar, fortalecer, e ao mesmo tempo um psicólogo, um psiquiatra acompanhando esse paciente para que ele tenha melhor evolução. Uma equipe multidisciplinar, né? Equipe multidisciplinar, eu falo que isso é muito importante. Nem sempre vai só o Gabriel Ferraz, só eu. Né? Eu gosto de encaminhar. Opa, peraí. Você vai percebendo. Exato. E vai encaminhando de acordo com a necessidade de cada um. Né? É isso, você precisa de um nutricionista. Você acabou a fisioterapia, você não pode parar exercícios, tem que ir um profissional de educação física. É muito importante, né? Cada um no seu quadrado, né? O educador físico lá, a fisioterapeuta aqui, o nutri lá e tal, né? Nenhum invade na área do outro e é isso. Okay. Dá certo. Gente, o papo de hoje foi um papo muito leve, muito importante, que fala sobre a questão da saúde. Gabriel, gostaria muito de te agradecer. Muito obrigado. Por ter vindo aqui no Reinvente-se com a gente. Espero que você volte para tirar outras dúvidas. E quem quiser te procurar, achar, como faz para entrar em contato com você? Boa. Meu Instagram, né? Gabriel Ferraz BH. E tem aí lá no Instagram, tem o link que você pode comprar o GF+, caso você queira.
né? E caso você queira ter acesso à minha equipe para agendar uma consulta, tá tudo no link lá do Instagram, Gabriel Ferraz BH. Ótimo. Esse foi mais um episódio do Reinvente-se. Até mais.